Crucificação. Evangelho de São João, capítulo 19. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isto fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofás, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. É muito conhecida de todos nós essa passagem bíblica da morte de Jesus. O amor, aparentemente, foi vencido pelo ódio. A dor da flagelação, da humilhação, do abandono. O povo que aplaudiu Jesus condenou-o, influenciado pelos sumos sacerdotes judeus. O povo que recebeu Jesus como um grande líder mudou de opinião, julgou. Pilatos lavou as mãos, não quis se comprometer, mas se comprometeu. E Jesus carrega nos ombros os pecados de todos nós. Do alto da cruz, Jesus entrega sua mãe ao discípulo amado, João, e pede que um cuide do outro. Jesus entrega a humanidade à sua mãe. Que a serenidade de Maria seja uma inspiração para todas as mulheres e todos os homens. Por que Jesus foi condenado? Por que não aceitou participar do jogo de poder de seu tempo? Porque era uma ameaça ao poder reinante? Porque falava de amor? Porque parecia utópico? Porque não se fez reis como os reis do mundo? Porque não aceitava a violência, não pegava em armas, não quis ter um exército? Por que Jesus foi condenado? Não me refiro aqui ao plano da salvação, mas à mudança de opinião daqueles que, na mesma semana, o aclamaram, dando vivas em sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Porque, repito, aquelas pessoas mudaram de opinião. Será que somos tão influenciáveis? Gostamos de alguém, admiramos alguém e um boato qualquer faz com que essa imagem seja destruída. Como a inveja faz mal! Como a língua tem um poder destruidor! Talvez a maior parte de nós tenha sido vítima de boatos e, com certeza, sofre com isso. Se experimentamos na pele essa dor, por que fazemos isso com os outros? São Felipe Neri era um padre conhecido pelas penitências criativas que dava aos seus fiéis. Certa vez, uma mulher veio se confessar com ele, dizendo que cometia o pecado de falar mal do próximo. Disse ainda que depois se confessava acabando incorrendo novamente no mesmo pecado. São Felipe Neri ouviu atentamente a confissão da mulher e lhe deu a seguinte penitência. Ela deveria depenar uma galinha caminhando pelas ruas de Roma e depois deveria voltar para continuar a penitência. Assim fez a mulher. Depenou a galinha caminhando pelas ruas de Roma e voltou para junto do padre. Quando perguntou o que mais teria de fazer, São Felipe Nero foi certeiro. Agora, volta por todas as ruas pelas quais caminhaste e recolhe uma a uma as penas da galinha. E presta atenção,
Não deixes uma pena sequer esquecida. A mulher retrucou: Mas, padre, isso é impossível. Tinha tanto vento que nunca poderei recolher todas as penas. Eu sei, minha filha. Espero que tu tenhas compreendido a lição. A tua maledicência se parece com essas penas. As palavras ditas sem compaixão se espalham e depois não há como recolhê-las. O boato é assim. A fofoca é devastadora. Antes de proferir uma palavra, nós somos os seus senhores. Depois que elas saem, somos os seus servos. Santa palavra. Começamos nossas reflexões falando do Verbo, e o Verbo tem esse poder de construir, e deve ser usado para construir. A palavra, quando destrói, o faz de forma cruel. Quantos casamentos são desfeitos pela palavra mal colocada? Quantas amizades terminam pela palavra mal proferida? Quantas pessoas se esforçam para destruir e não para construir? Trazem a infelicidade às vidas alheias e às próprias. Boatos, fofocas, intrigas. E a morte continua surtindo efeito. Jesus morreu para nos religar com o amor. A morte é como uma ponte que nos conduz para a vida nova. É preciso apenas caminhar. O esforço maior já foi feito. A cruz mais pesada já foi carregada. A promessa do Pai, o ágape, foi cumprida. Cabe a nós apenas assumirmos esta salvação, vivendo em nosso dia a dia o amor. A cruz é um acontecimento central na história da salvação. Sem a morte, não haveria a ressurreição. A morte é um sinal da obediência de Jesus ao Pai, de uma obediência que não termina com a morte, porque Deus é maior do que a morte. São Paulo dizia que o Messias crucificado é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os chefes dos judeus, com a morte de Jesus, queriam atribuir a ele a característica de um líder carismático, porém subversivo e perigoso. A cruz era a humilhação máxima. Antes, a coroação de espinhos, a flagelação, tudo isso para destruir a imagem desse novo líder, que surgia e que representava um perigo para o poder dominante. Para Santa Teresinha do Menino Jesus, a cruz é loucura de amor, que se paga somente com amor. A cruz é sinal de entrega, é a maior prova de amor. Os pecados dos homens estavam pregados naquele madeiro. A aliança estava sendo restabelecida. Santa Teresa d'Ávila, a santa apaixonada, a doutora da Igreja, tem um lindo poema sobre a cruz. Gostosa quietação da minha vida, sê bem-vinda, cruz querida, ó bandeira que amparaste o fraco e o fizeste forte. Ó vida de nossa morte, quão bem a ressuscitaste, o leão de Judá domaste, pois por ti perdeu a vida. Sê bem-vinda, cruz querida. Quem não te ama vive atado, e da liberdade alheio. Quem te abraça sem receio, não toma caminho errado. Ó, ditoso o terror reinado, onde o mal não tem cabida, sê bem-vinda, cruz querida, do cativeiro do inferno. Ó cruz, foste a liberdade aos males da humanidade, deste o remédio por mais terno. Deu-nos por ti, Deus eterno, alegria sem medida, sê bem-vinda, cruz querida. Receber a cruz como bem-vinda é reconhecer que o Calvário precisará ser percorrido nesta vida terrena. A santa se encanta com a ação de Jesus, sua predileção pelos que mais precisam, e a cruz não retira de nós a alegria sem medida. Santa Teresinha do Menino Jesus sempre foi fiel à sua entrega. Sem sair do convento, tornou-se padroeira das missões pela sua dedicação à oração. Ela era a mais jovem de uma família de religiosas. Como sua irmã era priora do Carmelo, submeteu Teresinha às mais intensas humilhações para mostrar que não era protegida. Morreu cedo a menina Teresinha. Morreu como um sinal de que o amor torna a vida mais intensa, mais longa. Minha vida não passa de um instante, uma hora passageira. Minha vida não é mais do que um só dia, que me escapa e que foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te sobre a terra, não tenho senão o hoje. Sobre o poder da oração, escreve a santa.
Para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado aos céus, um grito de reconhecimento e de amor, tanto em meio às provas como às alegrias. Enfim, é algo de muito grande, de sobrenatural que me dilata a alma e me une a Jesus. Como Santa Teresa e Santa Teresinha, há tantas outras mulheres e homens que fizeram da cruz uma lição de amor. A cruz gloriosa, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, tenho a vocação de apóstolo, gostaria de percorrer a terra, propagar o teu nome e plantar a cruz gloriosa no solo infiel. Em solo brasileiro, outra notável mulher semeou o amor em ação, cuidando dos mais pobres, dos mais pequeninos, cumprindo a razão da cruz de Jesus. Irmã Dulce não foi somente a mulher da ação, dos milagres cotidianos, das obras de caridade. Escreveu ela, em trecho que li no belo livro Irmã Dulce, o anjo dom da Bíblia. Toda a nossa força está na oração. Sem ela, não podemos fazer nada. É por intermédio da oração que obtemos de Deus as graças necessárias para executar bem nossa missão entre os pobres. Somos criaturas humanas, frágeis e sujeitas às tentações. Através da oração, Deus nos transmite todas as graças de que necessitamos para levar a cabo o nosso trabalho de amor e de dedicação sem reservas aos nossos irmãos sofredores, os pobres. A oração é o alimento da nossa alma. Não podemos viver sem rezar. Ela pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Podemos rezar até mesmo enquanto dormimos, oferecendo a Deus a nossa respiração como pedido de perdão pelos pecados, nossos e do mundo inteiro, a cada palpitação do coração, como um gesto de amor oferecido a Deus, que tanto nos amou e ama. Assim mesmo dormindo, rezamos. Essa oração dá significado à vida, a vida de Irmã Dulce, a vida de todos nós, uma vida de leveza, de gestos de amor, de ação caridosa. Caridosa e feliz, assim era a Irmã Dulce, como contaram as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Dizem que depois de um intenso dia de trabalho, era comum ver Irmã Dulce voltando para casa, cantarolando. Sua felicidade era tão contagiante que muitas vezes as outras irmãs aguardavam seu retorno para cantarem junto com ela. Essa felicidade é como uma suave recompensa pela ação nobre, pelo movimento em direção ao outro, ao nosso irmão. É uma sensação experimentada por tantas mulheres e homens que deixam de lado seus afazeres pessoais para cuidar daqueles que mais precisam. Oração. Meu Senhor amado, eu agradeço o teu sangue derramado, eu agradeço o Calvário pelos meus pecados, eu agradeço a tua humildade em aceitar até o fim a tua missão. Meu Senhor amado, o ódio não venceu o amor, o ódio não pode vencer o amor, nunca. Eu te peço pelo ódio que ainda frequentam os meus pensamentos, e te peço pelos ódios que ainda frequentam as minhas ações, as minhas palavras. Liberta-me, Senhor, do mal do ódio. Liberta-me, Senhor, do mal da fofoca. Liberta-me, Senhor, do mal da ausência de amor. Eu quero dizer sim ao teu projeto de amor, que a minha vida seja salva pela tua vida e pelo meu sim. Eu sou livre, Senhor. Tua vida me faz livre. Tua morte me fez livre. Tua ressurreição me faz livre. Meu Senhor amado, eis-me aqui, salvo e liberto pelo teu sangue. Eis-me aqui, salvo e liberto pela tua glória. Em tuas mãos, Senhor, eu coloco as minhas ações e as minhas intenções. Eu quero ser como João, cuidado pela tua mãe, pela minha mãe. Eu quero ser como João, responsável por cuidar e amar. Eis-me aqui, Senhor, falho, pecador, mas cheio de amor. Faça-se em mim a tua vontade, como Maria, com Maria. Amém.